quer prender o seu pai, a ideia do Ele quer, né, cara? O estrago que a gente causou no meio da corrupção, no meio de vagabundo, no meio de gente que nunca se ligou para o interesse público é gigantesco, né? Os caras querem dar o troco. O objetivo não é justiça, o objetivo é acabar com o movimento espontâneo, que nasceu lá em 2013, e que agora fala que o presidente é indiciado por conta de cartão de vacina. Ele sempre falou que nunca se vacinou. Será que a Polícia Federal vai continuar sendo o cachorrinho do Alexandre de Moraes? Vai continuar sendo a Gestapo do Alexandre de Moraes? Agora, não se enganem, né? Prender o presidente Bolsonaro não vai ser fácil. O Trump, se não for assassinado, retornará ao poder nos Estados Unidos. E, inclusive, eu relembro, né, que um dos seus principais assessores, Jason Miller, foi detido por Alexandre de Moraes algumas horas no aeroporto aqui de São Paulo, um fiasco internacional, e Jason Miller é um dos principais assessores de Donald Trump. Vamos ver como é que vai ficar essa história. Agora, querem colocá-lo na cadeia? Por qual crime? Falando ainda de Trump e também do ex-presidente Jair Bolsonaro, houve uma conversa por chamada de vídeo entre os ex-presidentes. A conversa ocorreu na noite de terça e foi intermediada pelo filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. O deputado Mário Frias também estava presente. Segundo relatou Jair Bolsonaro à CNN, foi uma conversa rápida. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 19 de março de 2024, são 18 horas. Com o pai indiciado, o Eduardo Bolsonaro questiona se a PF vai continuar sendo a Gestapo de Alexandre de Moraes, o cachorrinho de Alexandre de Moraes, mas, como você acaba de ver, o Eduardo Bolsonaro faz uma ameaça. E, além de citar o Chega e o Milei na conversa, contrapondo-os ao STF, ao Alexandre de Moraes, à justiça brasileira como impeditivos a que prenda o Bolsonaro, se ele for considerado culpado no processo legal que ele enfrenta no Brasil, ele cita especialmente o Donald Trump, com quem se reuniu recentemente, teve uma conversa e colocou o pai para conversar com ele, e o Bolsonaro, inclusive, nessa conversa, disse que iria visitar o Donald Trump caso ele recuperasse o seu passaporte e se o Trump se eleger, se ele não for morto, porque alguém iria querer matar Donald Trump, se quem desencadeou a violência nos Estados Unidos foi o Donald Trump ao mandar os seus eleitores, o seu gado, invadir o Congresso norte-americano em 6 de janeiro de 2021, não é? Então, na verdade, o Eduardo Bolsonaro, ele está fazendo ameaças ao STF e ainda pergunta por que é que o STF iria querer prender o seu pai, por que é que prenderiam o seu pai. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Com o pai indiciado, o Eduardo Bolsonaro dá essa entrevista. Ele estava em São José do Rio Preto e num evento da Polícia Militar e deu essas declarações que você acabou de ver. Ele pergunta, por exemplo, que crimes o seu pai cometeu para ser preso. Vamos pegar aqui, por exemplo, crimes que ele cometeu na pandemia, que está para ser reaberto o caso. O relatório final da CPI da pandemia está para ser reaberto, não é? Então aqui uma pequena relação, não é tudo que ele fez na pandemia, mas uma parte. Diz aqui, ele distribuiu remédios ineficazes contra a doença, incentivou aglomerações, atuou contra a compra de vacinas, espalhou informações falsas sobre a Covid-19, fez campanhas de desobediência a medidas de proteção e com isso ele realmente fez com que muita gente se infectasse. Esse é um caso que ainda vai demorar, está sendo analisado pela PGR, numa reunião que haverá hoje à noite, 20 horas, os senadores da CPI da Covid vão se reunir com o Procurador-Geral da República para tratar desse caso. Mas não é só isso, Gilmar Mendes
deixou muito claro que há elementos muito convincentes para prender o Bolsonaro, não é? O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, disse que os elementos colhidos pela Polícia Federal na investigação que apura uma suposta articulação golpista no entorno do então presidente Jair Bolsonaro são, abre aspas, muito convincentes, fecha aspas, e indicam que, abre aspas, de fato algo de muito ruim estava em marcha, fecha aspas. Gilmar e os outros 10 ministros do STF serão responsáveis por julgar Bolsonaro se a PGR formalizar as denúncias. Diz Gilmar Mendes: eu, como observador da cena há muito tempo, raramente a gente teve avanços tão significativos. Saímos de especulações para provas, assistindo tudo aquilo que vocês têm divulgado, mais do que as coisas que leio no próprio tribunal a propósito daquela reunião com os ministros em que os ministros militares falaram, Augusto Heleno do GSI, Paulo Sérgio da Defesa. Fico admirado com os dados que a Polícia Federal conseguiu obter. São de fato muito convincentes de que algo de muito ruim estava em marcha. Então aí o Gilmar Mendes parece ter uma opinião bastante diferente da de Eduardo Bolsonaro. A imprensa internacional também parece pensar bem diferente de Eduardo Bolsonaro. O ex-presidente é investigado pela falsificação do cartão de vacina e o caso, esse indiciamento criminal, o primeiro do Bolsonaro, repercutiu no mundo inteirinho. Por exemplo, o The New York Times diz que se o Ministério Público optar por denunciar Bolsonaro pelos crimes de associação criminosa e inserção de dados falsos em sistema público, será a primeira vez que o Bolsonaro será acusado de crimes. O jornal americano ressaltou que os crimes do Bolsonaro têm muita prova. O ABC News, a TV americana ABC News, lembrou que durante a pandemia, Bolsonaro foi um dos poucos líderes mundiais contrário à vacinação de Covid e que se declarou contrário também a medidas restritivas de combate à doença e que encorajou os brasileiros a seguirem seu exemplo. O Clarim diz que Bolsonaro é acusado de associação criminal e falsificação, repercutiu no mundo inteiro. O Independent também diz que o Bolsonaro espalhou mentiras sobre a Covid-19. O Guardian também foi na mesma linha, o jornal britânico. Então, minha amiga, meu amigo, esse homem aqui está enrolado. Porém, a gente tem aí essa ameaça do filho dele. Ele diz que ele insinua que se o Donald Trump vencer a eleição nos Estados Unidos, ele salva o pai dele. Basicamente ele está dizendo isso. Está falando de que outras nações em que a esquerda está voltando poderiam interferir no processo penal contra Bolsonaro no Brasil. Isso é muito grave e, na minha opinião, o Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal deveriam convocar Eduardo Bolsonaro para ele explicar essas ameaças que ele está fazendo. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.